bem-vindo à Sincronicidade Lab. Meu nome é Liliane Pellegrini, eu sou psicóloga, astróloga e terapeuta floral. Com certeza você já ouviu falar dos florais de Bach, aquelas gotinhas maravilhosas que nos ajudam a equilibrar as emoções e também as doenças físicas. Hoje eu vou falar sobre a vida e a personalidade do criador dessas essências, que foi o Dr. Eduard Bach. Mas eu vou usar uma abordagem diferente. Eu vou falar do mapa astrológico, da carta natal do Dr. Bach. E isso pode ajudar a desvendar um pouco de como que ele chegou nas essências e também é um exemplo de como você, terapeuta floral, pode utilizar a astrologia para ajudar o desenvolvimento dos seus pacientes. Bem, eu estou gravando sem roteiro, vai ser espontâneo, como se eu estivesse lendo mesmo a carta do Dr. Bach. Eu vou utilizar o meu computador para usar para buscar as informações do mapa. O mapa está no computador e eu também tenho algumas anotações aqui sobre algumas datas da vida do Bach, alguns acontecimentos para que eu possa ilustrar melhor. E eu não gravo muito bem datas, então eu estou utilizando isso como um recurso. Então vamos começar. Bem, o Dr. Bach, ele nasceu na Inglaterra, né, em 1886, no dia 24 de setembro, que no hemisfério norte é primavera. E segundo eu apurei, eu utilizei como fonte um banco de dados de astrologia chamado AstroTem, e segundo esse banco ele nasceu às 17 horas e 20 minutos. Calculando este mapa para o lugar que ele nasceu, que é Moseley, que é uma vila perto de Birmingham, na Inglaterra, e vizinha do país de Gales, Wales, calculando para essa localidade, o ascendente do Dr. Bach vai ser o signo de Peixes. Então, ele era um libriano, né, com ascendente em Peixes, e a lua está no signo de Leão. Então, para mim, fez bastante sentido o ascendente dele ser Peixes. Tem uma coisa interessante, é que a gente sabe muito pouco acerca da vida pessoal do Dr. Bach. Até porque quando ele deixou Londres, ele queimou todas as cartas dele, todos os registros, e se tem pouquíssima informação. Eu utilizei como fonte principalmente o livro da Nora Weeks, né, que foi a grande parceira dele, todo o trabalho de desenvolvimento dos florais, mas eu acho que o livro da Nora Weeks é um livro bastante parcial, né, no sentido assim de que tem uma grande idolatria pelo Dr. Bach. Não que ele não merecesse, eu realmente assim, tenho um profundo respeito, admiração, carinho. E quando eu li Os 12 Curadores e o Cura-te a Ti Mesmo, foi algo assim revelador para mim e que me tocou muito. Então, eu quero deixar claro essa minha admiração. No entanto, o Dr. Bach era um ser humano, né? Como todo ser humano, nós temos pontos de luz e pontos de sombra, e esses pontos de sombra no livro da Nora Weeks, eles não são muito explorados, né? Então eu utilizei algumas outras fontes, né? Uma delas de um antroposófico chamado Luigi Morelli, que ele escreve sobre o Dr. Bach, traz algumas informações, né?
sobre esse lado mais humano e da sombra dele, mas também pouquíssima coisa. Ele buscou essas informações em outros pesquisadores, além da Nora Weeks, né? E também o Julian Barnard, que ele faz uma linha do tempo, né, da vida do Dr. Bach no site dele, que é muito útil para a gente entender os diversos movimentos, né, que o Dr. Bach fez durante a sua vida. Eu vou abordar principalmente do nascimento até 1930. Por quê? Porque durante esse período é que os acontecimentos revelam muito sobre o mapa do Dr. Bach, os conflitos, etc. E depois de 1930, quando efetivamente, na minha opinião, ele começa a desenvolver a missão dele, né, ele realmente se encontra e começa a desenvolver o trabalho com os florais, eu penso que é um outro momento que a gente deveria explorar em outra oportunidade, porque daí eu teria que falar também dos florais, e nesse momento eu queria falar mais do próprio Dr. Bach. Bem, voltando aqui, então eu vou interpretar o mapa como se eu estivesse interpretando para um cliente, né? Como se o Dr. Bach estivesse aqui na minha frente. E aí, como o Dr. Bach já faleceu, então a primeira coisa é dizer, né, que eu peço permissão neste momento para usar esses dados, para usar a favor da luz, para usar a favor do bem, né? Porque o mapa de alguém é algo que é muito especial e merece muito respeito. A gente não deve interpretar o mapa de uma pessoa sem autorização. Então, neste momento, eu peço autorização para a alma do Dr. Bach para utilizar essas informações e utilizá-las para o bem, como um exemplo a ser seguido. Além disso, como o Dr. Bach está no plano espiritual, não está mais entre nós, ele já viveu os acontecimentos, né? Então eu vou interpretar o mapa, mas é como se fosse assim, eu vou interpretar quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando ele era adulto, e aí a gente vai viajar nessa linha do tempo para vocês entenderem. É o mesmo mapa, mas em diferentes momentos a gente vai estar vivendo facetas desse mapa de forma diferente. Então, mas eu vou avisando quando eu vou mudando. Então agora, nesse momento, eu vou interpretar o mapa do Dr. Bach criança, quer dizer, o mesmo mapa. Eu vou só ressaltar alguns aspectos que a gente tem relacionados à biografia dele. Bem, olha só. Então o Dr. Bach, ele com ascendente em peixes, que na minha opinião faz bastante sentido, ele nasce lá no país, perto do país de Gales. Na verdade não é país de Gales, é Moseley, mas a família dele é de origem galesa, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o país de Gales, na Inglaterra, está relacionado com os celtas, né? Então eles são considerados descendentes dos celtas. A língua, o dialeto que é falado lá é muito próximo, né, da linguagem dos celtas, né? E justamente existe um ditado, né, que dizem que os galeses são muito sensíveis, muito intuitivos e têm uma bela voz. Isso é a Nora Weeks falando, e ela diz que isso se aplicava ao Dr. Bach, que ele tinha uma bela voz, era muito sensível e muito intuitivo. Bem, o sensível e o intuitivo se aplica
ao ascendente em peixes, né? Que traz toda essa sensibilidade, intuição, né? Peixes é um signo de água regido pelo planeta Netuno, que está relacionado com essa intuição, com a religiosidade, com a dimensão do sagrado, né? E aí, o peixes também, por essa sensibilidade, né? Muitas vezes, quem tem ascendente em peixes e ascendente está relacionado com esse momento do nascimento, às vezes o nascimento é um pouco difícil. Eu digo que o peixes ele tem dificuldade para encarnar. Ele não quer encarnar, ele tem um pé no outro mundo e um pé nesse, mas ele prefere ficar no outro mundo, né? Então, o ascendente em peixes dele traz toda essa fragilidade que se expressa no físico, né? Então, muitas vezes, essa sensibilidade ela vai se manifestar, se somatizar no físico. Então, ele nasceu com uma saúde frágil, a gente não sabe exatamente o que ele tinha, e se eram problemas sérios ou questões assim que na infância daquela época não tinha tratamento ainda adequado, né? Bem, o pai dele, né, que se chamava Walter Best Bach, ele era dono de uma fábrica de Brás, né, que eu fui pesquisar, que é uma fábrica que produz, é uma metalúrgica de bronze com zinco, não é bronze puro, seria um tipo de latão, né? E o Dr. Bach é o filho mais velho e tem ele tem 2 irmãos, um menino e uma menina, né? Bem, também já desde o começo ele era visto como um helper, né? Alguém que gosta de ajudar, porque diz que ele cuidava muito da irmã mais nova, ele era muito dedicado à irmã. Bem, e uma outra característica que nós vamos ver agora do mapa do Dr. Bach criança é que ele tinha o ascendente em peixes, mas a lua dele estava em leão, que é um signo de fogo, é muito diferente de peixes, né? Então, embora ele fosse sensível e frágil, a biografia dele descreve como uma criança cheia de vitalidade quando ele se recuperou, né? Quando ele foi crescendo e foi recuperando a saúde, ele era cheio de vitalidade, tinha muito amor pela aventura, muito bom nos jogos, provavelmente jogos, eu não sei se intelectuais ou esportivos, e ele era arteiro, né? Isso é a própria Nora Wicks que descreve isso, que ele era intuitivo e arteiro, né? E aí agora algumas descrições, essas descrições são relacionadas à lua dele em leão, né? Que é uma lua, leão é um signo de fogo, né? Regido pelo sol exuberante, né? E a lua está relacionada ao mundo emocional, ao mundo dos humores, né? De como a gente se relaciona com o meio ambiente, né? Então, se por um lado, com o ascendente em peixes, ele tem toda essa sensibilidade, esse lado intuitivo e até frágil, né, que se manifesta na saúde dele frágil, ele tem um outro lado de ânimo emocional, de liderança, né, de grande impacto sobre as pessoas, que é a lua em leão. Então são características bastante diversas, e assim que é o nosso mapa mesmo. O mapa mostra as contradições e mostra como que a gente pode lidar com elas, né? E o Sol do Dr. Bach está no signo de Libra, que é um signo de ar, né? É um signo que está relacionado ao equilíbrio,
ao intelecto, à razão, à justiça. E o Dr. Bach era descrito, né, como uma pessoa com um grande poder de concentração, com um grande poder intelectual, que é o Sol aí em Libra, do signo de ar, né? Mas, além disso, a Nora Wicks fala assim, que tinha uma característica dele que se destacava, que era o seu grande amor por tudo que era belo. Então, isso para mim é a combinação, né, de Libra com Peixes, né, que traz esse senso estético junto à sensibilidade, com a estética, o equilíbrio de Libra. Então, tudo que era belo, e no caso dele, especialmente a natureza, ele tinha um grande amor por isso, né? E isso é a descrição que a Nora Wicks faz, né? E isso faz sentido nessa combinação do Sol em Libra com ascendente em Peixes. Bem, provavelmente o Dr. Bach, com esse Sol em Libra ascendente em Peixes, era uma pessoa extremamente agradável. E a Nora Wicks também fala sobre isso, né? E ele tinha o lado da Lua em Leão, que é um lado bem-humorado, é um lado divertido, é um lado que é capaz de liderar, mas ao mesmo tempo de forma, muitas vezes de forma resoluta, né? E ele era descrito como uma pessoa que era muito independente, positiva e até meio cabeça dura, né? O Luiz de Morelli fala isso, que é aquele pesquisador da antroposofia que escreveu sobre Bach, que ele era cabeça dura, né? Muito resoluto e cabeça dura. E isso vem muito da Lua em Leão, né? Que é um signo fixo, então traz essa coisa de ser cabeça dura. Então ele juntava também toda essa sociabilidade que ele tinha, no sentido que ele era amável, que ele era uma pessoa sensível, que quando ele estava num grupo social, provavelmente ele era compassivo, escutava as pessoas, mas ele tinha também um outro lado que está relacionado com o ascendente em Peixes, de que ele não gostava de ficar em multidões, que ele não gostava de permanecer muito tempo com grupos de pessoas, né? Provavelmente o ascendente em Peixes traz essa característica, né? Então é mais uma contradição. Ele tinha toda a sociabilidade da Lua em Libra do Sol em Libra com a Lua em Leão, mas esse ascendente em Peixes traz essa reserva, né? E então diz que ele combinava assim essa capacidade de se relacionar com uma necessidade muito grande de solidão. Então, desde criança, ele fazia caminhadas, ele ia acampar, escalar montanhas, ali no País de Gales, que era vizinho, e ele ia sozinho, né? Então, ele era também muito independente. Bem, agora, outra forma de descrever o Dr. Bach, né, era também a grande compaixão e o desejo de curar o sofrimento alheio. Então parece que isso se manifestou nele desde criança, né? Era uma característica muito, muito forte. E isso está relacionado também com a vocação dele, né? Então essa vocação se manifesta muito cedo, né? E ele vai, agora a gente vai um pouco para a adolescência, né? Mesmo ele tendo toda essa vocação, ele parece que sabia que queria ser um healer, né? um médico, um curador desde criança, mas ele termina a escola, né? O ensino médio com 16 anos, em 1903,
e aí ele vai trabalhar na fábrica do pai. Então, assim, imagina ele com toda essa sensibilidade trabalhando numa metalúrgica. Diz que ele trabalhou em várias funções, inclusive no torno mecânico, né? E ele também fez funções de vendas, ele fez algumas viagens comerciais, e ele ficou 3 anos lá, mas não deu certo, né? Porque ele não tinha tino comercial, né? Ele, imagina, para ele era muito difícil os horários, ele tinha dificuldade, isso a Noronha pontua isso ao longo de toda a vida dele. Ele tinha muita dificuldade com esses horários rígidos, porque a intuição dele vinha e ele queria seguir aquela intuição, e ele tinha os horários rígidos da fábrica. Ele também se importava muito com as condições dos trabalhadores, né? Dos seus colegas. E aí, durante esses 3 anos, né, ele já sabia que queria ser médico, mas ele não queria confrontar o pai. Ele sentia que ia ser um peso para o pai custear, né, os seus estudos, né? Mas aí, para mim, assim, a gente não sabe direito o que aconteceu, mas é uma coisa tão libriana, né? Evitar o confronto. Então, talvez o pai, a família, esperasse que ele assumisse os negócios, né? E ele não quis dizer que não, ele tentou, né? E aí ele tenta assumir esses negócios durante 3 anos, quer dizer, é um tempo significativo. E aí eu acho que a própria família percebeu que ele não tinha jeito para coisa. E quando finalmente ele tomou coragem e foi falar com o pai que ele queria ser médico, o pai falou que ia ajudá-lo, ia dar suporte financeiro, ia pagar os estudos. E assim que ele teve essa notícia, né, em 1906, ele providenciou o início dos seus estudos em Birmingham, na Universidade de Medicina. Então, aqui a gente vê uma característica bem libriana dele que se manifestou. Bem, em Birmingham, sabe, como a formação de médico é difícil, né? Então ele ficou 6 anos lá, de 1906 a 1912, né? Não se sabe muito também sobre esse período. E aí, em 1912, ele mudou para Londres para complementar a formação dele. Ele era muito estudioso, né? E aí ele foi obter um diploma de cirurgião, de clínico geral e outros complementos. Depois ele foi estudar bacteriologia. Então ele estava sempre estudando, né? Então isso fica claro, assim, ele era muito dedicado aos estudos e também trabalhava incessantemente, né? E aí a gente vai falar disso de outra característica dele. Bem, agora eu vou entrar no período da Primeira Guerra Mundial e aí também em 1913 o Dr. Bass se casa, é o primeiro casamento dele, com a Gwendoline Kaiser. E aí, em 14 de janeiro de 1913 é o casamento deles, mas não se sabe quase nada sobre isso. Na biografia dele não temos muitas informações, mas ele se casa em 1913, né? E nesse mesmo ano é relatado que ele tem outros problemas de saúde e ele tinha a possibilidade de assumir cargos, né, em 2 hospitais, e ele desiste por causa desse problema de saúde. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e ele se alista, né, para servir na guerra, mas ele é recusado devido a esses problemas de saúde
a fragilidade da saúde dele. Então é interessante porque esse tema ele se repete, né? Ele era um bebê frágil que depois se recupera, cresce, fica bem. Depois ele passa um período estudando em que aparentemente dele a saúde está bem, e aí ele volta a ter problemas de saúde, né, a ponto de ser recusado no alistamento para a guerra, né? Bem, daí tem uma característica aí que é o ascendente em peixes com a lua em leão, e a lua em leão está na casa 6, né? E a casa 6 está relacionada à saúde. E o fato do posicionamento da lua ali indica que essa tendência à somatização. Então, provavelmente, além da fragilidade, que aí pode ser genética ou pode ser uma doença adquirida, nos momentos de muita tensão emocional, ele adoece. A gente não sabe direito o que aconteceu em 1913, né? Mas a lua em leão, na casa 6, traz essa tendência a adoecer quando não consegue lidar com as emoções, né? Quando o emocional ele extravasa na somatização, no corpo físico, por meio de uma doença. Uma outra característica da lua na casa 6, né, é a pessoa ter tendências workaholics. Quer dizer, ela trabalha e isso pode ser uma forma de fugir, de evitar, né, lidar também com as emoções, mas principalmente pelo fato de estar em leão, ela tem um senso de responsabilidade muito grande. Então ela abraça o mundo, coloca o mundo nas costas, né? E aí você vê que, por exemplo, ele estava doente, recusou 2 trabalhos em 1913, mas depois ele já, em 1914, 1915, ele se recupera e ele fica responsável por 400 leitos de feridos da guerra, né, no hospital universitário. Ele, ao mesmo tempo que ele está responsável por isso, ele pesquisa incessantemente, né, sobre vacinas no departamento de bacteriologia, e ele ainda é assistente no Hospital Medical School. Então, quer dizer, tinha 3 empregos, né, além de um casamento.